Meu nome é Priscila e hoje eu vou estar falando sobre a pneumonia bovina para vocês. Bom, o que é pneumonia bovina? Ele é um nome genérico que significa inflamação no pulmão, ou seja, ela não é uma doença específica, mas sim um quadro inflamatório no pulmão. Essa doença ela é causada por uma diversidade de micro-organismos, por exemplo, vírus, bactérias, vermes, sendo que em alguns casos ocorre a associação de vários agentes. O complexo dessas doenças dos bovinos é o resultado de uma ruptura do equilíbrio entre as defesas naturais do animal e os fatores externos que favorecem a doença. E esse desequilíbrio ele aparece mais frequentemente no animal que é incapaz de superar uma modificação ou de se adaptar. E o estresse ele interfere nos mecanismos de limpeza do aparelho respiratório, que acaba favorecendo a proliferação do micro-organismo e da produção de toxinas. Tem 4 pneumonias que são as principais, que são a pneumonia zoótica, a broncopneumonia, a pneumonia intersticial e a verminótica. Agora eu vou estar falando um pouco sobre os impactos e os prejuízos que a pneumonia causa. As perdas econômicas associadas à pneumonia bovina são grandes, e vai desde a mortalidade do animal, a redução no ganho de peso, mão de obra para manejar os bezerros em tratamento, os custos dos medicamentos e ainda os honorários de veterinário. De maneira geral, os custos adicionais são decorrentes da piora na conversão alimentar, perda de peso, condenação de carcaças, honorários profissionais, o custo com os tratamentos instituídos e a morte do animal. E o estudo do impacto econômico ele serve de base para tomadas de decisões de 70 tratamentos e investimentos nas prevenções de certa doença para reduzir os efeitos negativos no lucro. Eu vou falar sobre a vacinação. As vacinações regulares no rebanho, principalmente em vacas secas, elas auxiliam no aumento dos níveis de anticorpos específicos no bezerros, melhorando as condições de respostas possíveis agressões. Uma outra estratégia possível é a vacinação dos próprios bezerros, que vai ser dependente da idade e das condições individuais. Deve-se ressaltar ainda que há dependência direta do colostro, tanto em quantidade como também em qualidade. Agora a gente vai falar sobre uma das pneumonias, que é a pneumonia zoótica, que essa pneumonia anda principalmente em bezerros, que é essa exótica. Ela é observada normalmente em animais jovens, com menos de 6 meses de idade. Pode ocorrer em animais de até 1 ano. Ela é uma doença respiratória, causada por inflamações dos pulmões, principalmente nos alvéolos. E os fatores ambientais, eles também são extremamente importantes no manejo dessa doença. Ela é uma doença multifatorial causada por uma variedade de organismos, incluindo vírus, bactérias e o micoplasmas. A pneumonia em bezerro, ela pode ter um custo significativo para a fazenda. Devido aos custos de tratamento, mortalidade, as taxas de crescimento que acabam se reduzindo, e algumas exigências de mão de obra e instalação. E os bezerros jovens, eles pode ser crônica, essa doença, e está presente com muitos poucos sinais clínicos, além da tosse e a taxa respiratória, que é uma das principais dos sintomas. E a forma aguda da doença geralmente se manifesta em um surto envolvendo vários bezerros, que são acometidos pela doença em um período de 48 horas. Alguns sintomas dessa pneumonia é a tosse seca, a anorexia com rápida perda de peso, a prostração e o corrimento nasal. Aqui a gente vê uma foto da secreção nasal num bovino que está com uma doença respiratória. As causas da pneumonia. Essa pneumonia em bezerros é uma doença multifatorial. Agentes infecciosos, ambiente, manejo e estados imunológicos dos bezerros, eles são fatores que determinam o resultado de uma infecção. E ela tem ligação direta com fatores estressantes, como temperatura, lotação, desmame, transporte, que reduzem a imunidade dos animais
e acaba facilitando a infecção viral primária e depois uma infecção bacteriana secundária no trato respiratório. Agora a gente vai falar sobre o controle e a prevenção dessa pneumonia. O tratamento da pneumonia em bezerros depende de um bom entendimento das causas e fatores de risco. A incidência e a gravidade dessa pneumonia estão intimamente associadas aos padrões de manejo e doenças na fazenda e, portanto, a melhor abordagem ela é implementar um programa de controle adaptado às necessidades de cada fazenda. Essas abordagens ela podem ser divididas em até 3 áreas. A manutenção da resistência à doença. Ele é feito principalmente através de uma colostragem eficiente, podendo ser associada às outras medidas, como redução de estresse, uso de vacina e tratamento com antibióticos. A redução do estresse. Essas doenças respiratórias, elas geralmente seguem um padrão em um rebanho, e o registro de incidências e tratamento de doenças pode ser útil para estabelecer se esse padrão existe mesmo. Se for um padrão identificado, pode evitar fazer manejos estressantes dos animais, como o desmame ou castração nesse momento de pico, né? Além disso, a superlotação, pouca ventilação e a alta umidade, eles causam estresse respiratório dos bezerros, que faz eles ficarem mais frágeis a essas doenças respiratórias. E tem a minimização da exposição à infecção, que o contato próximo com os outros animais, ele permite que os patogênios respiratórios se espalhem facilmente. E a acomodação individual dos bezerros leiteiros geralmente está ligada à melhoria da saúde. Então, a introdução de animais de outros rebanhos, ele acarreta o risco de transferência de doença, mesmo em rebanho praticamente fechado, onde os animais de substituição são trazidos. E manter as compras recentes separadas do rebanho por 2 ou 3 semanas é bom para garantir que eles não estejam incubando uma doença respiratória. E isso é uma medida de controle adequada. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento. Para a forma aguda da pneumonia exótica, o isolamento do bezerro afetado é importante em todos os regimes de tratamento. As vitaminas podem ser administradas como uma terapia de suporte e vários tratamentos, desde antihistamínicos até expectorantes. Eles são eficazes para o alívio da doença. Os antimicrobianos e medicamentos anti-inflamatórios, esteroides e não esteroides são geralmente a principal linha de tratamento. Mas em todos os casos, o tratamento antimicrobiano ele deve estar sob orientação veterinária. E ele tem que ser descrito no plano de saúde do rebanho das fazendas. A forma crônica da pneumonia ela não é tratada, a menos que o bezerro tenha uma tosse grave. Deve-se notar que a pneumonia exótica crônica em bezerros é um problema de rebanho. E é necessário melhorar o manejo e o ambiente causador com a ajuda de um plano abrangente de controle de doenças. E aí eu trouxe um remédio, que é um antibiótico, que vem a descrição de tratamento terapêutico da doença respiratória bovina. E a prevenção da doença respiratória em bovinos que tem um alto risco de contrair. Depois temos a broncopneumonia, que é uma inflamação, seria outra pneumonia, que é uma das principais, que é uma inflamação dos bronquíolos, pulmão e também da camada que recobre o pulmão. Que essa camada é ocasionada por infecções bacterianas e virais transportadas pelo ar. O problema respiratório mais frequente em bezerro também é essa. Havendo a presença de um ou mais micro-organismos patogênicos associada a uma deficiência da imunidade do animal e a fatores ambientais predisponentes, a contaminação ela vai evoluir para uma infecção. E os fatores ambientais que favorecem o surgimento da pneumonia são a superlotação, mistura de animais de diferente categoria, frio, calor excessivo, umidade alta, pouca ventilação, manejo e o estresse de transporte também. E no Brasil, a broncopneumonia afeta 12,7% dos bezerros criados em regime extensivo. E os sintomas da broncopneumonia seriam o aumento de frequência respiratória, tosse, sons respiratórios anormais, evidências de toxemia, febre e corrimento nasal.
As causas da broncopneumonia bovina a maioria das pneumonias dos animais ela é adquirida pelo ar. E nesse tipo de infecção é muito importante o isolamento dos animais acometidos a fim de se detectar a doença do seu estágio inicial. Uma doença multifatorial decorrente principalmente da combinação ativa de agentes infecciosos associados ao comprometimento da defesa do animal e às condições ambientais. A origem da doença está relacionada a um desequilíbrio na tríade dos 3 principais básicos necessários para que haja uma infecção, que é o micro-organismo, o animal e o ambiente. E havendo a presença de um ou mais micro-organismos patogênicos, associados a uma deficiência da imunidade do animal e os fatores ambientais predisponentes, a contaminação ela vai evoluir para uma infecção. E os fatores ambientais que favorecem o surgimento da pneumonia é a superlotação, a mistura de animais e o calor excessivo. O controle e a prevenção da broncopneumonia. Na transferência do bovino de um proprietário para o outro, o ideal é evitar os locais públicos de venda de animais e mudá-los diretamente de um lugar para o outro. E evita o estresse do manejo, superpopulação, privação temporária de alimentos, exposição a infecções por partículas de outro bovino em forma de aerosol e as demoras desnecessárias associadas à compra e à venda de gado. Aqui eu trouxe um remédio e falando sobre o tratamento com antibiótico é bastante eficaz no caso de pneumonia bacteriana, que seria o caso da broncopneumonia. E os quadros normalmente são revertidos em 24 a 48 horas. Esse remédio é o Alivivir. É coadjuvante no tratamento de bronquite e broncopneumonia aguda e crônica de todas as espécies de animais. E ele é coadjuvante dos processos pneumônicos, virais e verminosos pulmonares. Outra pneumonia principal é a intersticial. Ela é caracterizada pela inflamação da parênquima pulmonar de natureza não infecciosa resultante da ingestão ou inalação de toxinas ou alérgenos, podendo ter como consequência de uma broncopneumonia. Ela pode ter origem infecciosa, bactérias, vírus ou não infecciosas, agentes tóxicos inalados ou da corrente sanguínea. Alguns sintomas da pneumonia intersticial, que é a dispneia, salivação excessiva, com espuma na boca, alongamento do pescoço e adubação dos... É a mesma situação que está nessa foto. As causas da pneumonia intersticial. Geralmente ela ocorre devido às afecções de natureza não infecciosa, causada pela inalação de toxinas, alérgenos ou infecções virais isoladas. O tratamento da pneumonia intersticial. Quanto ao tratamento, é indicado os antimicrobianos associados ao anti-inflamatório. O objetivo do tratamento, além de eliminar o agente causador, é reduzir a febre, a inflamação pulmonar e, através da melhora sintomática, promover um retorno mais rápido do animal para suas atividades produtivas e reprodutivas. Aqui eu trouxe o diclotril, que apresentando amplo aspecto e alta eficácia no combate aos agentes infecciosos da pneumonia. Então, ele é muito bom e ele tem a ação antimicrobiana. Aí, por último, temos uma das outra principal pneumonia, que é a verminótica. E essa pneumonia verminótica ou bronquite verminótica, ela é a inflamação dos pulmões causadas por esse nome que eu deixei em negrito, porque eu não vou conseguir falar. E ele pode provocar lesões temporárias ou permanentes, podendo até mesmo levar o animal à morte. E essa enfermidade ela deve ser diferenciada das pneumonias causadas por bactérias ou vírus, pois ela não responde com o mesmo tratamento das outras pneumonias.
Os sintomas da pneumonia verminótica é respiração rápida e superficial, tosse constante, secreção nasal, temperatura elevada e dificuldade em se alimentar. Causas da pneumonia verminótica. Em bovinos, essa doença é comum em animais criados a pasto, principalmente os mais jovens e de origem europeia. Porém, surtos graves de forma aguda são mais comuns em animais adultos. O animal ele pode se apresentar ativo, mas mostra dificuldade em se alimentar, devido ao distúrbio respiratório. E os bezerros acometidos, além dos sinais já mencionados, eles normalmente apresentam tosse seca, apatia e perda de apetite, enfisema pulmonar, hiperplasia epitelial alveolar, infecção bacteriana secundária pode estar associada a essa infecção parasitária. A evolução da doença ela é rápida, dentro de 24 horas já começa a mostrar dificuldade de respirar. Ela fica muito evidente. E o controle e a prevenção da pneumonia verminótica. Ao nascimento do bezerro é necessário que este mame pelo menos 2 litros de colostro. Os anticorpos colostrais são absorvidos pelo bezerro e acabam aumentando a imunidade contra a maioria das doenças, incluindo a pneumonia verminótica. Por não possuir uma forma de prevenção eficaz até o presente momento, a medida a ser tomada é a administração do colostro, logo nas primeiras horas de vida do bezerro, como forma de aumentar a sua imunidade. E o tratamento da pneumonia verminótica, em caso da pneumonia parasitária, que seria o caso da verminótica, indica o uso do sulfóxido de albendazole ou ivermectina, que é uma foto que eu deixei para vocês aí. E para o tratamento e controle que ele serve para o tratamento de controle de parasitas externos e internos do bovino, ovino e suíno. E eu pesquisei e esse remédio custa, em torno de R$125. E nos outros slides eu também coloquei o valor mais ou menos da faixa que eu encontrei desses remédios. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau.